Boa noite, irmãos. Hoje vamos estudar mais um personagem da Palavra de Deus, um personagem bastante conhecido chamado Neemias. O nome significa Jeová Consolou. Neemias viveu nos dias do reino Artaxerxes, rei dos persas, e foi desse rei que ele recebeu autorização para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Vamos colocar aqui algumas informações. O povo está exilado, está na Babilônia, já haviam voltado, muita gente havia voltado. O templo já estava sendo reconstruído por Esdras, que veio antes de Neemias. E agora a cidade de Jerusalém estava desguarnecida. Os muros todos haviam sido destruídos, os portões, os portais. Então ela precisava dessa segurança para poder continuar se mantendo contra seus inimigos. Então, no ano de 445 a.C., Neemias então é comissionado pelo próprio Deus. Ele primeiramente tomou ciência da situação. Convém lembrar que ele era o copeiro do rei. Então ele primeiro tomou ciência do fato. Veja o que aconteceu, capítulo 1, versículos de número 1, 2 e 3, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas estão queimadas. Então ele toma essa ciência, então vai se apresentar diante do rei, ora antes, recebe dele então agora todos os meios para a reconstrução do templo. Ele vai falar com o rei, ele ora antes, ele se prepara, faz uma oração a Deus, vê se é exatamente aquilo que Deus estava querendo fazer e conversa com o rei. Quando ele conversa com o rei, ele recebe então todos os meios. No capítulo 2, ele vai ser mandado a Jerusalém, no versículo de número 9 do capítulo 2. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Veja, agora ele está com cartas de autorização e aí então ele está preparado para receber daqueles que são também comandados pelo próprio rei da Pérsia. Então agora eles têm por obrigação e dever fornecer a Neemias todo o material necessário. Quando ele chega em Jerusalém, ele observa toda a situação e contagia então o povo para a edificação. Os versos de número 11 até o 18, Neemias anima o povo a reedificar os muros. Veja, a verdade é que um grande líder não toma para si toda a responsabilidade de fazer tudo sozinho. O grande líder é aquele que é capaz de delegar, de analisar situações e delegar competências, que se tornam então atribuições para aqueles que estão recebendo. E agora então envolve mais pessoas para a edificação destes muros. É o grande projeto aliás, o grande exemplo de uma liderança muito boa, legítima, uma ótima administração. O capítulo 3 então, mas é claro que quando ele faz isto, ele já começa a receber por parte daqueles que são inimigos de Israel algumas oposições. O versículo de número 10 fala exatamente sobre isso. Ele fala assim: disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então aqui já começam a se levantar, também se destacar aqueles que são os filhos, os perseguidores, os inimigos dos filhos de Israel. Então, o capítulo 3 relata as famílias envolvidas em fortalecer os muros de Jerusalém. O capítulo 4, o relato das tentativas de atrapalhar o bom andamento das obras. Veja o capítulo 4, versículo 7. Ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando a obra do Senhor começa a ser feita e realizada, os inimigos desta obra se manifestam, se posicionam, se revelam.
E é exatamente isto que aconteceu. Então o povo passa a trabalhar de maneira mais séria agora e armado. Alguém poderia pensar, por que será que para uma grande empreita como essa de reconstrução dos muros, o Senhor não fez a coisa andar de maneira mais tranquila, animando assim, fazendo com que o povo ficasse mais animado? A verdade é que esta oposição levou o povo a se unir, a trabalhar, a se defender, a se identificar com aquilo que estava fazendo. A verdade é que quando o mundo se opõe à igreja e toda a sua obra, suas atividades, o povo passa a ter mais consciência de sua própria identidade. O povo internamente se une mais, estão mais prontos para o trabalho e dispostos para o serviço. É exatamente isso que aconteceu. Capítulo 4, versículos de 16 em diante. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, com outra segurava a arma. Paralelo a tudo isso, Neemias começa então a instruir o povo a ter uma vida mais prática diante do Senhor. Não bastava apenas a edificação dos muros, haveria de se processar uma edificação espiritual do povo de Jerusalém. A cidade deveria se manter nos caminhos do Senhor. Nos capítulos de número 5, 11 aliás, do capítulo 5 em diante, você vai encontrar isso. O próprio Neemias vai dar seu exemplo. Veja os versículos de número 11 e 12 do capítulo 5. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes dele. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. É exatamente isso. E Neemias também diz, usando o seu próprio exemplo também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Significa que o exemplo dele mesmo significava todo o caminho indicado para que o povo pudesse voltar-se para os caminhos do Senhor. Os samaritanos também bem que tentaram desistir, ou melhor, desviar e fazer com que desistissem da construção, para que Neemias estivesse tirando os olhos da obra, mas este não permitiu que assim acontecesse. Foi chamado, foi feita uma tramóia, montaram uma casinha, como dizem aquele provérbio, uma casinha de caboclo, que era para poder fazer uma armadilha, mas Neemias, com muita sabedoria, disse que não poderia largar a obra que estava para ser feita e para concluir. Com sabedoria e mão forte, Deus foi livrando Neemias dos seus inimigos, e após 52 dias, desde o início até o término, 52 dias, as obras dos muros de Jerusalém foram feitas e estabelecidas. Veja, depois a guarda também foi estabelecida. Capítulo 7, capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aí, então, feita a reconstrução, Neemias vai restabelecer a guarda da cidade. Neemias vai estabelecer guardas em Jerusalém. Capítulo 7, ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então é exatamente assim que
que ele vai começar uma reconstrução de uma nova comunidade, de um novo povo, providenciando também a edificação espiritual e dos muros de Jerusalém. Agora ele passa então a repovoar a cidade, fazendo tudo o que era certo, o que geraria a unidade. Veja o que eles fizeram. No capítulo 8 começa assim: leram a palavra de Deus e explicaram a palavra de Deus. Veja o capítulo 8, Esdras vai ler a lei diante do povo. No versículos de 1 a 3, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A primeira providência para restabelecer de novo a ordem, o bom andamento, o nível de novo espiritual de relação com Deus é feita aqui com a leitura da palavra de Deus. E explicaram esta palavra exatamente como ela precisava ser explicada. Versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Era então uma pregação expositiva da palavra de Deus, fazendo então aplicações para que o povo pudesse entender esta lei. Estavam todos ali e agora então eles estão se preparando para se tornar realmente identificados como povo de Deus, povo de Israel. O povo aceitou então tudo isso que fizeram e comemoraram a festa dos tabernáculos, que é justamente aquela festa que comemoravam a saída do Egito. Depois disso, fizeram confissão pública dos seus pecados. Veja no capítulo de número 9, no versículo de número 38, arrependimento e confissão de pecados estão todos aqui. No versículo de número 38, nós vamos chegar lá e vamos encontrar: por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí no capítulo 10 começa a relação de todos aqueles que fizeram confissão, renovaram os seus votos e agora estabeleceram esta nova aliança entre o povo e seu Deus, entre o povo de Israel, o povo de Deus e Deus. E aí então escreveram e selaram. Capítulo 11 e 12, terminando já, são a narrativa do povo voltando para habitar em Jerusalém, relação dos que habitaram em Jerusalém. Aqui você vê toda esta narrativa. O povo vai voltar, sacerdotes que vieram para Jerusalém para estabelecer ali também o ministério levítico no templo. E depois de 12 anos, por volta de 433, Neemias volta para a Pérsia e acaba voltando de novo para Jerusalém. E agora ele é obrigado a exortar o povo. Novamente o povo havia incorrido em pecados. Ele havia deixado o povo lá quando ele foi para a Pérsia, mas quando ele voltou, ele viu que havia já essa questão do povo ter se, por um período de tempo já, se largado. Ele não tinha dado aos levitas, eles não davam mais o seu dízimo, não contribuíam para a manutenção dos levitas. Acontece isso no capítulo 13, versículo de número 10. Ele vai então reformar tudo isso. Veja no capítulo 13, versículo de 4 a 9, ele vai expulsar do templo alguém que estava morando dentro do templo, nem judeu era. Então veja lá o que tinha acontecido lá, e ele começa a estabelecer de novo: é preciso voltar. O povo em pouquíssimo tempo havia já se desviado. Ele estabelece a lei do sábado, que também tinha sido violada no capítulo de número 15. Naqueles dias vinham judeus que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia.
Veja ali, o povo havia até se esquecido da própria manutenção do sábado. Então ele vai purificando todo o povo do seu pecado, condenando também, no versículo de número 23 em diante, o casamento misto, que era povo daqueles que haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Então ele vai contender com este povo, vai dizer que eles não podem manter esse relacionamento, que isso era abominação para o Senhor, a mistura do povo judeu com os gentios. Dessa maneira, ele foi tratando, estabelecendo de novo o culto, as práticas, e termina seus dias em um número adiantado de anos. Ele sempre foi o governador da Judéia, grande reformador dos muros, mas acima de tudo, um grande líder e reformador do povo de Israel também. Neemias é este homem de Deus, tirado lá do exílio, onde ele estava na corte, trazido para Jerusalém, faz um excelente trabalho, envolve todo mundo, reconstrói Jerusalém, povoa Jerusalém, restabelece a guarda e traz de volta sacerdotes, prega a palavra de Deus. Não somente ele não faz isto, ele e os sacerdotes prega a palavra, celebram festas, estabelece toda a ordem de culto no templo. Depois disso se afasta, quando volta o povo já estava se distanciando, retoma de novo, não perde o ânimo, fala sempre, insiste, traz o povo de novo a novas práticas de seguir a lei de Deus, e é sempre aquele homem zeloso, administrador fiel e zeloso do povo do Senhor. Um governador de Judéia, um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo, que vinha depois para governar a sua igreja. É desta maneira que vemos Neemias, um pouco apressado, uma visão bastante panorâmica, mas sempre relembrando lições que são tiradas aqui deste livro, muito pregado, muito utilizado e muito abençoador em nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós que somos o povo de Deus, que temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais. Dá que nós possamos não só ser a liderança, mas também receber homens que sejam a liderança da tua igreja. Que o Senhor levante homens como Neemias para que possam conduzir a tua igreja, não só a igreja presbiteriana do Brasil, mas a igreja de Cristo Jesus sobre a terra, coisa que tem sido hoje usurpada, largada e que precisa ser reformada. Tem misericórdia de nós, estamos vivendo os últimos dias, já bem sabíamos que isso seria assim, mas estamos sempre dependendo do Senhor. Entendemos que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, é Ele quem comissiona homens para fazer a sua obra. Sabemos que esta é a tua agência, ó Pai, de usar homens no teu serviço. Sabemos que o Senhor tem estado conosco, como estava com Neemias e com seu povo naqueles dias, e hoje mais do que nunca habitando conosco, em cada um daqueles que são hoje do teu povo, seus filhos. Te louvamos e pedimos por todas estas bênçãos, te agradecemos pelos ensinos retirados da palavra. Fala aos nossos corações e nos anima cada vez mais para a tua obra. Em Cristo Jesus é que pedimos e esperamos. Amém.